Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Compartilhe esse vídeo depois que você concluí-lo, para que Deus possa falar também com outras pessoas como vai falar com você. Amém? Mas agora vamos estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender sobre o reconhecimento. E no decorrer do vídeo você vai compreender. Na carta de João, na primeira carta de João, que ele escreveu para as pessoas, no capítulo 1, verso 8 e verso 9, nós vamos estudar esses versículos. Primeiro vamos começar com o verso 8. Acompanhe comigo, olha só o que João, através do Espírito, disse. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Infelizmente, é o que mais tem hoje. Pessoas que vivem assim, enganadas. Por quê? Porque elas se acham justas. Muitas pessoas se acham que não têm pecados. Elas dizem, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca me prostituí, então eu sou justa, eu sou uma pessoa que sou digna do céu. Eu atendi uma pessoa que disse, tem uma pessoa que nunca cometeu pecado, mas ela não creu em Jesus. Deus vai condenar essa pessoa ao inferno? Eu falei, meu amigo, você que não está entendendo. Todo ser humano já nasce com a natureza do pecado. Por quê? Porque a natureza da carne, que é a natureza adâmica, é pecaminosa. Por isso que quando a criança começa a crescer, recém-nascido, cresce, chega numa certa idade que ela já começa a compreender entre o bem e o mal, ela sabe que aquilo ali é errado, mas a criança é inclinada a fazer aquilo. Ela sabe que não pode, mas ela é inclinada a fazer aquilo. Quando for ver, ela já está fazendo. Por quê? Porque a natureza do ser humano é assim, é inclinada para o pecado. A carne do ser humano é assim, inclinada para o pecado. Então, se uma pessoa não compreender melhor dizendo, se ela não reconhecer que a natureza do ser humano é pecaminosa, que a natureza do ser humano é má, ela não reconhecer isso, ela não vai crer em Jesus Cristo. Por isso que muitas pessoas vivem assim. Elas, quando fala de Jesus para ela, não preciso. Não, eu estou bem. Elas vivem, como diz a palavra de Deus, enganadas. Não tem verdade nela. Por quê? Porque ela acha que não vai ser digna de ir para o inferno. Ela acha que ela é perfeita. Você está entendendo? Então, se a pessoa não reconhecer que a natureza do ser humano é pecaminosa, ela não vai crer em Jesus Cristo. Então, será que você se reconheceu? Todos os cristãos, quando passaram a crer em Jesus Cristo, primeiro se reconheceram como pecadores. Por isso que não tem como, uma pessoa que não se reconhecer como pecadora, ela nunca vai manifestar a fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo veio para isso, para nos lavar dos nossos pecados, para pegar o nosso pecado e pagar o preço para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar do cativeiro do pecado. E por isso no versículo 9 diz o seguinte, acompanhe comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por que se confessarmos o nosso pecado? Porque primeiro a pessoa reconhece que é pecadora, depois ela confessa, Senhor Jesus, quão pecador eu sou, quão pecador é essa natureza. Por isso, agora eu compreendo, Jesus, o que o Senhor fez naquela cruz. Agora eu compreendo, Deus, o seu amor por nós. Por quê? Porque ela está confessando. Ela reconheceu que é uma pessoa pecadora e precisa de salvação, precisa de uma libertação, para assim ela poder estar diante de Deus. Então ela reconheceu que é pecadora e agora ela confessa. Confessa os pecados, mas também o principal, ela confessa a fé dela em Jesus Cristo. Aí ela diz, Senhor, eu sou pecador, preciso tanto, e o Senhor veio para isso, para me limpar, para me livrar, para me purificar dos meus pecados. Então eu creio no seu sacrifício, Jesus. Ela é em oração. Eu creio no seu sacrifício, Jesus, e na sua ressurreição. E pelo teu sangue derramado, eu tomo posse dessa purificação. E pelo teu sangue derramado, eu tomo posse dessa justificação. E pela sua ressurreição, eu tomo posse da vida eterna. Você está compreendendo os passos, ela se reconhece como uma pessoa pecadora e depois que ela reconhece como pecadora, ela confessa os pecados e o principal, confessa a fé no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo. E assim
acontece como diz a palavra, ela é perdoada dos pecados e purificada de toda injustiça. Deus apaga o passado dela, Deus justifica ela. Por quê? Porque ela manifestou a fé em Jesus Cristo. Primeiro, se reconheceu como pecadora, como que a carne do ser humano é pecaminosa. Depois, ela confessou os pecados e a fé em Jesus Cristo. E a fé em Jesus Cristo limpa ela de todo pecado, purifica ela de toda iniquidade, de toda injustiça, e reconcilia essa pessoa que acabou de se reconhecer como pecadora, que acabou de confessar os pecados e a fé em Jesus Cristo, ela então é reconciliada com Deus. Como? Pela fé. Ela reconheceu, manifestou, pediu perdão dos pecados, confessou o pecado e confessou também a fé que ela tem em Jesus Cristo. Então, a pessoa é perdoada dos pecados, reconciliada com Deus e salva. Então, nós aprendemos hoje o reconhecimento. Muitas pessoas estão vivendo enganadas. Por quê? Porque não se reconhecem como pecadoras, se acham perfeitas. Não, todo ser humano já nasce no pecado. Por quê? Por causa da natureza de Adão. Adão pecou e todos os descendentes de Adão herdaram essa natureza pecaminosa. Mas Deus nos justifica. Aqui, como diz aqui, ó, e nos purifica de toda injustiça. Como assim? Ele nos justifica. Quando? Quando nós se reconhecemos como pecadores e manifestamos a nossa fé em Jesus Cristo. Então faça isso. Obedeça essa palavra e seja reconciliado com Deus e receba a salvação em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde.